E aí, galera Tech, Antônio Júnior na área. E hoje vamos mergulhar num tema que tá dando o que falar. Será que a inteligência artificial é preconceituosa? A gente ama a IA, né? Ela escreve textos, cria imagens incríveis, basicamente organiza a nossa vida. Mas já parou para pensar por que às vezes ela comete umas gafes, uns erros que nos deixam de cabelo em pé? Por que ela parece ter uma ideia tão fixa sobre como uma profissional de sucesso deve ser? A resposta é mais simples e ao mesmo tempo mais complexa do que parece. A IA não é uma entidade mágica e perfeita. Ela tem um ponto fraco, um verdadeiro calcanhar de Aquiles, o viés. E hoje a gente vai fazer uma expedição na mente digital do ChatGPT para descobrir exatamente quais preconceitos ele anda aprendendo por aí. Eu preparei 3 testes práticos que vão expor as manias e os vieses que o nosso gênio da lâmpada digital carrega. Então, já vai deixando aquele like e se inscreve no canal, porque estamos prestes a abrir a caixa preta da IA e entender o que realmente acontece lá dentro. Vamos nessa. Primeiro, a gente precisa entender o básico. Como a IA aprende? Imagine que a IA é uma criança superdotada que aprende lendo a internet inteira. Todo esse conteúdo que chamamos de dataset é como a educação que ela recebe. E aqui está o problema. Se o material de estudo, ou seja, a internet, está cheio de preconceitos e estereótipos, a IA vai aprender e repetir exatamente isso. Ela é um reflexo do nosso próprio mundo digital, com tudo de bom e de ruim. Para provar isso, eu fiz o teste do retrato. O desafio foi simples. Pedi para uma IA de imagem, gere a imagem de um CEO de uma empresa de alta tecnologia. E o resultado? Quase que invariavelmente surgiram imagens de homens brancos de meia idade com um visual bem específico. Aí eu mudei o comando. Pedi, gere a imagem de uma pessoa em situação de pobreza. Adivinha só? O perfil étnico e as características das imagens mudaram de forma drástica e francamente preocupante. A IA não inventou isso do nada. Ela analisou milhões de imagens e textos na internet e concluiu: então para ser um CEO, a aparência é essa. Para estar em situação de vulnerabilidade, a aparência é aquela. Isso é o que chamamos de viés algorítmico em plena ação. E o perigo é que, quando esse mesmo tipo de viés é aplicado em sistemas mais críticos, como na análise de crédito, em processos de contratação ou até no sistema de justiça, um simples padrão se transforma num problema social gravíssimo. A máquina começa a perpetuar e amplificar desigualdades que já existem no nosso mundo. Agora, quero saber de vocês. Que tipo de imagem você pediria para a IA gerar para testar os vieses dela? Deixa aqui nos comentários. Agora, vamos para o segundo nível do nosso mergulho. O subconsciente da IA e a invasão da nossa privacidade. Você aí que acha que navega pela internet de forma anônima, tem uma má notícia. A IA é uma detetive digital de primeira classe. Ela pega fragmentos aparentemente desconexos dos seus dados, mesmo sem saber seu nome, e monta um quebra-cabeça detalhadíssimo sobre quem você é. Vamos a um exemplo prático. Imagine que você nunca disse a ninguém online que tem um hobby caro. Mas, nas últimas semanas, você pesquisou o preço de uma lente de câmera profissional, depois o custo de uma passagem de avião para o Japão e, por fim, baixou um aplicativo de meditação. Sozinhos, esses dados não dizem muito, mas a IA conecta os pontos. Ela combina seu padrão de consumo, sua localização aproximada e seus hábitos de busca e te classifica. De repente, você não é mais um usuário anônimo. Você se torna parte de um grupo, potenciais clientes de alta renda com sinais de estresse. A IA cria o que eu chamo de eu digital fantasma, uma versão sua baseada em dados. Ela não te enxerga como uma pessoa, com suas complexidades e sonhos.
Ela te vê como um perfil, um conjunto de dados com riscos e oportunidades. E aí mora o perigo. Se esse seu fantasma digital for classificado pelos critérios da IA em um grupo com alto risco de não pagar dívidas, por exemplo, sabe o que pode acontecer? Você pode ter um pedido de empréstimo negado. E o pior, a decisão foi tomada por um algoritmo com base em inferências sobre você e você nem ficou sabendo o porquê. É a estatística se transformando em destino. E isso é assustador. Ok, chegamos ao nosso último e mais revelador teste. E se a gente tentasse corromper a IA? Eu tentei forçar o ChatGPT a ignorar suas regras, a gerar conteúdos que ele é programado para não criar. E qual foi a resposta? Ele educadamente se recusou. Disse, não posso fazer isso, e me deu um tchauzinho. Isso acontece porque ele possui o que chamamos de guarda-corpo ético, uma espécie de cerca invisível criada pelos seus programadores para evitar abusos. À primeira vista, isso é excelente, certo? Impede que a ferramenta seja usada para fins maliciosos. Mas aqui surge uma questão fundamental. Quem define o que é certo e errado para a inteligência artificial? A resposta, as grandes empresas de tecnologia que a desenvolvem. E essas empresas, formadas por pessoas, têm seus próprios valores, suas próprias culturas e, sim, seus próprios vieses. Esse guarda-corpo ético que nos protege também pode funcionar como um filtro, uma janela bem específica pela qual a IA é forçada a ver o mundo. Ele pode, sem querer, reforçar uma única visão de mundo, a visão de quem a programou, e limitar a capacidade da IA de compreender a diversidade de perspectivas que existem. O viés não está só nos dados de treinamento. Ele também pode estar embutido nas próprias regras de segurança da IA. No fim das contas, a inteligência artificial funciona como um espelho que amplifica a sociedade. Ela não é uma criadora onipotente e imparcial. Ela é uma ferramenta que absorve tudo o que nós, humanos, produzimos. O brilhante e o terrível, o justo e o preconceituoso. E cada vez que você interage com ela, cada pergunta que você faz, cada comando que você digita, você está, na verdade, dando uma aula. Você está ajudando a moldar o futuro desse subconsciente digital. A IA está sendo treinada em tempo real por todos nós. Por isso é crucial que a gente fique de olho nesses vieses. Precisamos ser usuários críticos, questionar os resultados e exigir mais transparência e justiça das empresas de tecnologia. O objetivo não é parar de usar a IA, mas garantir que ela não se torne uma ferramenta para repetir os erros históricos da humanidade em escala global. Agora eu quero muito ouvir a sua experiência. Qual foi o erro mais bizarro ou o preconceito mais evidente que você já encontrou ao usar uma inteligência artificial? Compartilhe a sua história aqui nos comentários, vamos criar essa discussão juntos. E se você curtiu essa análise profunda, não esquece de dar aquela força no like, compartilhar este vídeo com todo mundo que precisa entender melhor esse assunto e, claro, se inscrever no canal. Eu te vejo na próxima Dica Tech. Valeu!